Olá, sejam muito bem-vindos ao Central do Poder. Eu sou o Marcelo de Paulo e na edição de hoje nós estamos recebendo o Coronel Menezes, ele que é o pré-candidato do PL ao Senado aqui no Amazonas. Boa noite, Coronel. Boa noite, Marcelo. Boa noite a você que está nos escutando, a toda a equipe aqui do Central do Poder. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui, me conhecer, me colocar à disposição para prestar os esclarecimentos à população, falar um pouco da gente e de política. Então, Coronel, eu queria começar a nossa entrevista perguntando o que pesou para que o senhor tomasse a decisão de se pré-candidatar a senador da República pelo Amazonas. Bem, em primeiro lugar, eu até 2018 eu trabalhava num banco e o presidente lembrou de mim e eu fui para a Suframa. Passei 17 meses na Suframa. Quando saí, o presidente chegou e falou assim: olha, se candidate para a prefeitura, 3 meses antes do pleito. Eu era um desconhecido da vida política no estado do Amazonas, ninguém me conhecia. E nessa situação toda, eu entrei na corrida da prefeitura. Todos os analistas políticos nos davam 2%, 3%, ou seja, 20, 30 mil votos. Nós tivemos 110.805 votos, aqui eu agradeço a você que está aí do outro lado, que votou no Coronel Menezes, o que representou praticamente 12% da população. Peguei esses números, dia 15 de dezembro de 2020, fui até o presidente e mostrei os números, os resultados, e falei para ele como foi que eu consegui chegar nesse resultado que foi inédito. Porém, a mídia omitiu e nada falou. Foi uma votação extremamente expressiva. Aí o presidente olhou para mim e falou assim: você será o meu candidato ao Senado em 22 no estado do Amazonas. Então, eu quero dizer para você que está me escutando que isso não foi uma decisão minha, isso partiu de um projeto e eu aceitei e perguntei: o que o senhor pode fazer? Ele falou: faz a mesma coisa que eu fiz, volta para o teu estado, vai trabalhar, busca apoiadores, vende as tuas ideias, que no momento certo a gente vai entrar. O momento certo é agora e ele está entrando. Muito bem, para quem não conhece o senhor ainda, eu queria que o senhor fizesse um resumo da sua história. Já foi superintendente da Suframa, conte um pouquinho para a gente sobre isso. Muito bem, para você que está nos escutando, eu sou amazonense, nasci em Manaus. Muitas pessoas pensam que eu sou carioca, não sou com essa cara de índio, né, e careca, eu sou amazonense. Estudei no Colégio Militar de Manaus, até a antiga quarta série, eu estudei no Colégio Batista Ida Nelson. Sou filho de pastor, meu pai é uma pessoa muito simples, nasci na Cachoeirinha, fui criado no Alvorada. Alvorada para mim foi uma grande escola. Na década de 70, a Cidade das Palhas, Manaus terminava ali. Então a gente aprendeu a sobreviver nesse mundo cruel e difícil, né? Estudei no Colégio Militar há 7 anos, terminei o Colégio Militar, fui convidado a cursar a Academia Militar das Agulhas Negras no Rio de Janeiro. Fui para lá, me formei na área de engenharia, então eu sou oficial da arma de engenharia. E o que é o oficial da arma de engenharia? É aquele que constrói ponte, estrada, rodovia, ferrovia, hospital. Na cadeira que eu sentei, para você que está me escutando, 10 anos depois de mim, na mesma universidade, sentou o ministro Tarcísio de Freitas. Então aí vem o perfil do Coronel Menezes. Eu sou uma pessoa de campo. Quando eu chego em qualquer lugar, eu olho como é que está a situação da estrada, a ferrovia, o porto, o aeroporto, porque a gente viu isso a vida toda. Desses 30 anos que eu passei no Exército Brasileiro, é bom lembrar e colocar, eu tive a oportunidade, mesmo sendo amazonense, o Exército, ele te dá valores, ele incute valores, disciplina, pátria, família, né? Quem conhece um militar das Forças Armadas, ele tem isso, defesa da pátria, sonha com isso, e tudo é baseado na meritocracia. Nós aprendemos e sabemos que nada se conquista sem muito estudo e com trabalho duro, árduo. E o Exército valoriza isso, o Exército que eu falo, as Forças Armadas. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar na Organização das Nações Unidas em Nova York por 18 meses. Depois vim para o Brasil, fiz mestrado, doutorado, cursei a Escola Superior de Guerra. Voltei 10 anos depois que eu saí da ONU, em 95, voltei em 2007 para trabalhar na Organização dos Estados Americanos em Washington, ou seja, mérito. Trabalhei aqui no Comando Militar da Amazônia e fiz todos os cursos combatentes do Exército. Então, eu fiz tanto curso universitário, mestrado, doutorado, fui professor na Academia Militar, quanto fiz os cursos combatentes. O curso combatente no Exército, ele te ensina a dar os teus limites. Você se conhece, eu fiz
curso de guerra na selva, paraquedista, mestre de salto, curso de piloto de combate. Tenho o brevet de piloto naval aqui no Brasil, piloto do Exército aqui no Brasil e também o brevet de piloto de helicóptero no Exército dos Estados Unidos. Então, depois de 30 anos que eu passei no Exército, eu fui convidado por uma instituição financeira, né? Eu fiz pós-graduação em Administração Financeira, Auditoria e Marketing Executivo na GV. E aí, nisso, eu fiz algumas amizades que me levaram a um convite para trabalhar no banco depois de 30 anos no Exército. Eu aceitei. Foram os 8 anos mais felizes da minha vida. Ganhava muito bem, trabalhava muito. A nossa dor de cabeça era atingir meta, e eu sempre fui um homem de trabalhar com metas. Ganhei muito dinheiro, fui muito bem sucedido. Quando o presidente lembrou de mim em 2018 e me convidou para ser o superintendente da SUFRAMA em 2019. Fiquei lá 19 até junho de 20, me candidatei à prefeitura. Da prefeitura, estou aqui nessa situação do Senado. Sou casado com a dona Edilene, tenho 2 filhas, uma casada e outra que vai casar em novembro desse ano. E à disposição, me colocando à disposição do povo do estado do Amazonas para, primeiro, dar representatividade no Senado Federal, ser independente e permitir um acesso do Estado, nosso Estado, como representante do Estado do Amazonas, junto ao governo federal, que essa representatividade hoje ela não existe. Como eu conheço bem o meu Estado, fui aqui o responsável pela logística do Exército na Amazônia, então conheço muito bem o meu Estado, a Amazônia. A SUFRAMA me deu uma experiência política ampla, principalmente na parte econômica, conheço as nossas vocações naturais, tenho, como eu falei, dentro do escopo de ter cursado a Escola Superior de Guerra e feito um mestrado e doutorado, me sinto completamente habilitado, diferentemente da grande parte dos nossos políticos que não têm uma formação acadêmica, são políticos de profissão e de carteirinha assinada. Tem uns aí que estão aí no Senado, que passaram 12 anos para concluir uma faculdade básica de engenharia e de lá para cá nunca fizeram nada além disso, né? São profissionais da política. Então vejo que o momento é esse, que a gente pode representar o Estado, se essa for a vontade de Deus, né, e do povo do Amazonas, e trabalharmos para trazer o potencial, mostrar ao Brasil o potencial que o Amazonas tem. Qual a experiência que o senhor teve na SUFRAMA? Como é que o senhor faz a leitura do atual cenário? Não, é muito simples. Nós temos que colocar, primeiramente, a coisa real, não é brincadeira. Em 1967, hoje militares, deixa eu falar para você que está me escutando, hoje militares criaram um vetor de desenvolvimento que hoje nós temos no estado do Amazonas e também na Amazônia, chamado Zona Franca de Manaus. Então, esse modelo foi criado baseado em algumas isenções, né? E ele perdura até hoje, 55 anos. E o que aconteceu? Os militares passaram isso para os civis. Esse modelo ele era temporário quando ele foi criado, baseado numa trilogia: defesa, desenvolvimento e soberania. Ele colocava atrativos econômicos para as empresas e as pessoas se instalarem aqui no nosso estado. Então ela dava compensações tributárias. Mas aquilo era um começo para que esse nosso Amazonas fosse povoado. E o que aconteceu? A partir dali, estava no escopo e na visão dos militares daquele momento, que todos eles cursaram a Escola Superior de Guerra para, exatamente baseado no estudo, ter essa visão, uma visão prospectiva, que eles pudessem utilizar essa ação inicial, chamada Zona Franca de Manaus, que passou por várias fases. Teve uma fase comercial e hoje ela está mais numa fase industrial, né? Ele pudesse desenvolver e criar outros vetores econômicos que são as vocações do nosso estado. Por exemplo, setor primário, pesca, setor primário, plantação, terra. Então, vamos lá, primeiro pecado, até hoje, nos últimos 55 anos, nenhum governante do estado do Amazonas, nenhum de lá para cá, criou um programa de estado, não de governo, porque todos de governo falharam, que fosse perene como foi esse modelo criado pelos militares, para o setor primário. E nos envergonha hoje nós sabermos que 90% do tambaqui, né, que nós consumimos na cidade de Manaus, ele é exportado de Roraima e de Rondônia, que cultivam, no bom sentido, o peixe em tanque. E nós, com uma lâmina d'água
com essa imensidão dos nossos rios no estado, não conseguimos fazer isso, o que nos envergonha e a população precisa saber disso. Número 2, o turismo. O turismo é a vocação natural da nossa região. E aí você vai em Las Vegas, vai em Dubai, né, cidades que foram construídas no meio do deserto com aquela imensidão de tudo. E nós aqui, com o deserto pronto, nós não conseguimos atrair as pessoas para cá. O que falhou? As nossas riquezas minerais. O que os políticos fizeram? Eu não estou fazendo isso, a minha crítica aqui ela é construtiva, né? O que os políticos fizeram? Nós sabemos que a riqueza do nosso estado está no interior. Então, hoje aí nós temos agora a Eneva explorando gás, porque era um monopólio, né? Nós temos aí a situação do Potássio Brasil lá em Altácia e de outras riquezas, né? Nós temos Urucu lá também. E aí, o que foi feito? Nada. Aí, essa classe política hoje que nos domina, essa liderança que está no poder há 40, 50 anos, que está no momento de se aposentar, tem que ler a Bíblia para saber que tudo na vida para, tem tempo de rir, chorar, dançar e também de se aposentar, porque a gente não pode admitir um camarada com uma idade avançada, não pela idade, mas pela saúde que está debilitada. E eu percorrendo o interior do estado, o nosso estado hoje é um estado continental, o camarada não consegue subir num avião e quer ser governador. O outro não consegue andar e quer ser senador. Precisa de alguém para ajudar. Então a gente tem que copiar o Pelé. O Pelé abandonou o futebol no momento certo, por isso que continua rei. Outros abandonaram lá na frente e ninguém mais se lembra deles. Então, onde é que eu quero chegar? Essa geração, ela se beneficiou de um projeto criado pelos militares chamado Zona Franca e criaram uma seguinte narrativa nos últimos 40 anos, Marcelo. Ei, de 4 em 4 anos eles falavam, estamos defendendo o modelo, estamos defendendo o modelo, estamos defendendo o modelo. Tudo bem, eu também estou defendendo o modelo. Só que eles também não fizeram nada para criar outros modelos, outros vetores, né? Eu diria assim, complementares. Porque quanto mais modelos nós tivermos, econômicos, vetores, a nossa economia será mais pujante. Não fizeram o quê? Eu não sei, tem que perguntar deles para eles responderem. Então hoje, quando você mexe na Zona Franca, aí é um terremoto, entendeu? Por quê? Porque mexeu. Ué, o que vocês fizeram? Então, é exatamente isso. Eu quero dizer para você também que está me escutando, e que eles criaram uma narrativa que eu defendo o modelo, eu estou defendendo o modelo, porque reconheço e sei que é o único que nós temos, é o único que coloca a comida no prato dos amazonenses, só que a minha crítica é que você que está me escutando tem que escolher políticos agora que vão desenhar um futuro melhor para o nosso estado e não só trocar nome de rua e escola. É isso que é a minha crítica construtiva e eu bato em cima disso, porque se nós não começarmos agora, esse modelo está com 55 anos. E vai chegar uma hora que ele vai, como tudo na vida, né? Tem muita tecnologia, ele vai perdendo o seu espaço. Não tem como você tentar recriar. A tecnologia está aí, é a marcha inexorável do tempo, ele não para. Então nós temos que acordar, a população do estado do Amazonas tem que acordar. E aí nós temos que ficar atento, você que está me escutando, para esses mesmos políticos dessa classe que fala que está defendendo o modelo, que no dia 28 de fevereiro, quando teve um decreto do IPI, eles foram para as mídias, eu não preciso citar o nome, você já sabe. Anota aí, foi o que eles disseram. Em agosto vamos perder 100 mil empregos. Em setembro o Amazonas vai virar um porto de lenha. E qual é a realidade que nós vemos hoje, 4 meses depois disso? Simples. 105 mil empregos, agora saiu nessa semana o faturamento do Polo Industrial de Manaus no primeiro quadrimestre, janeiro, fevereiro, março e abril, recorde, 13% maior que o ano passado. Os empregos preservados e o melhor, a CEMP-TCL implantou agora uma nova planta início de maio, 1.500 empregos. Teve agora uma empresa, KRR, que já se implantou aqui. Eu li agora na terça-feira na crítica, uma outra empresa que saindo de São Paulo para cá. Então aí, você tem que criar vergonha na cara, entendeu? Parar de enganar o povo, porque o povo hoje tem um celular na mão e parar de fazer esse terrorismo político. O senhor citou aí algumas figuras da nossa política antiga e eu quero aproveitar o gancho para perguntar
qual é o seu candidato a governo? Já tem essa articulação pronta? Olha, é assim, eu sou um homem técnico, tá? E eu fui criado dentro de comando. Comando é hierarquia e disciplina. Com relação à articulação de que candidato nós do Partido Liberal vamos apoiar, essa decisão, deixa claro para toda a sociedade, está na mão do presidente do PL no Estado. Alfredo Nascimento. Ele é que vai decidir. A responsabilidade é dele de costurar com, por exemplo, o presidente do União Brasil, o presidente do PP, o presidente do PRB, formar uma coligação e dizer, olha, nós vamos apoiar o candidato X. Ele, o presidente do PL, já recebeu uma diretriz lá da Nacional. E, claro, é o partido do presidente, então também tem um componente que ele tem que escutar o presidente. E isso ele está fazendo. Todas as vezes que o presidente vem a Manaus, o nosso presidente do PL conversa com o presidente e ele vai dando as diretrizes dele, atualiza. Tá. O que eu posso falar dentro da minha esfera de competência e atribuição é que existe dentro dos candidatos ao governo do Estado, o que está assim mais alinhado é o atual governador, o Wilson Lima. Ele está assim, digamos assim, na frente em relação aos outros nesse processo para capitalizar, vamos colocar dessa maneira, o apoio do PL e, claro, por detrás disso do presidente da República. Existem conversações muito avançadas. O presidente, Marcelo, ele fala o seguinte, vamos namorar, vamos noivar e vamos casar. Quando o casamento só acontecerá, nesse caso, no dia 5 de agosto, que é o último dia das convenções. Eu digo para você hoje, antes de você me perguntar e dizendo para você que está me escutando, que a situação hoje com o governador Wilson Lima, em termos de apoio, ela está no noivado. Está numa fase de compras de aliança. Claro, tem muitas das vezes, né? A gente pode dizer que está um pouco avançado. Está avançado, está em noivado. Passamos da fase do namoro, há uns 2 meses atrás, e agora, na última vinda do presidente, já entrou na fase do noivado. Tanto é que o presidente levantou a mão do governador, falou claramente, olha, da mesma maneira que nem todo mundo gosta de mim, nem todo mundo deve gostar do governador, mas é por aí que a gente vai caminhar. Então, o presidente deu um indicativo nessa direção aí, tem vídeos na internet. Então, hoje ele está um pouco à frente dos outros candidatos na situação de apoio do PL e também da presidência da República. Pode ser que de repente não aconteça nada, mas hoje está muito avançado nesse sentido. O senhor acompanhou o presidente nas últimas agendas aqui em Manaus, né, que foram bastante importantes para a pré-candidatura dele e para a sua também. Como é que o senhor viu esse movimento que aconteceu aqui em Manaus? Em primeiro lugar, o presidente ele tem um fã-clube, não só no Amazonas, na cidade de Manaus, mas também em todo o Brasil. Então aqui não foi diferente. O presidente ele tem um público, são as pessoas que acreditam em Deus, são as pessoas cristãs, né? São as pessoas que acreditam na pátria, são as pessoas que valorizam a família, são as pessoas que defendem o armamento. E eu quero dizer para você que está me escutando que foi uma falácia, uma mentira que foi colocada para o povo brasileiro há 15 anos atrás, essa lei do desarmamento, de que se você desarmar a população, o bandido vai diminuir a taxa de homicídio. Foi uma grande mentira, porque aumentou exponencialmente. E agora o presidente provou, e aí tem os números agora, de que nos últimos 5 anos foi a menor taxa de homicídio que o Brasil teve em função exatamente do povo estar armado. Então, esse é o público do presidente, porque um povo armado jamais será escravizado. E deixa eu lhe falar, você que está me escutando, o socialista, a pessoa de ideologia esquerdista, o comunista, a primeira coisa que ele faz ao assumir o poder é desarmar o povo. Sabe por quê? Na fase seguinte, ele contrata paramilitares e toma o poder, porque o Exército Nacional, Marcelo, ele não mata a pessoa do povo, mas o paramilitar, que são pessoas militares contratadas de outros países que vêm para cá, mercenários, são os mercenários, ele mata o povo. É o que acontece na Venezuela, é o que aconteceu em Cuba, é o que aconteceu na Bolívia e é o que vai acontecer aqui se você não abrir o seu olho e acordar. Então, esse público é o público do presidente, é o pessoal que
né? Não defende a legalização do aborto. Então são pessoas que têm pautas conservadoras. De direito. E aí, olha, por outro lado, a mídia, a maioria dela é ideológica, tendenciosa e de esquerda. Ela bate no contrário e fala, não, o presidente não tem ninguém em Manaus. Aí o presidente vem e conta fatos, você que está aí, não há argumentos. E o presidente vai para a rua e fala assim, olha, eu vou para a rua 3 horas da tarde e vou caminhar com vocês. Vai todo mundo lá, a gente não dá água, não dá mortadela, não dá lanche, não paga ônibus, não compra bandeira vermelha. E 3 horas da tarde aqui em Manaus tem um sol para cada um, né? Aí coloca-se dados da OMEAN, que fez a Marcha para Jesus, 800 mil pessoas na rua. Ele está lá com o presidente. Então, são pessoas que acreditam no Brasil. Então não adianta essa parte da mídia que é ideológica dizer que não, que o pessoal não gosta do Bolsonaro. Então, tá aí o retrato. E aí ele volta um mês depois, a gente criou uma motociata para passar nos principais bairros de Manaus, Zona Leste e Zona Norte. Aí o pessoal, não vai ter 1.000 motos, 12 mil motos. Ia ter mais. Foi 12 mil motos porque nós convidamos as pessoas na terça-feira. Porque se nós tivéssemos convidado um mês antes, Manaus ia parar. Simples dessa maneira, entendeu? Então, eu vejo isso o seguinte, quem tem voto aqui na cidade de Manaus é o presidente da República. Sabe por quê? Existe uma grande diferença entre posição e autoridade. Tem político aqui no estado que ele é pequeno, muito pequeno, e ele precisa de uma posição para ele ter autoridade. Você está me entendendo, você que está me escutando? O cara precisa dizer o seguinte, ó, eu sou o dono da empresa para eu poder ter autoridade. Não. O presidente tem a autoridade e depois tem a posição. Então, o que nós devemos buscar é você ter a sua autoridade, você ser reconhecido pela pessoa que você é. E essa autoridade te dá posição. Mas, lamentavelmente, nós temos muitos políticos aqui, pequenos de uma maneira geral, que eles precisam da posição para dizer, ó, esse é o dono da empresa, ele tem autoridade. E a autoridade não é uma coisa que se coloca, é uma coisa que já está com você. A sua avaliação a respeito das pesquisas aí que estão sendo apresentadas, algumas até apresentando uma vitória do Lula no primeiro turno. Maravilha, entendeu? Tudo falsa. A verdadeira pesquisa vai ser no dia das eleições. No domingo das eleições, o povo brasileiro verá a verdadeira pesquisa. Por exemplo, no meu caso, eu não tenho dinheiro para ficar pagando pesquisa. Entendeu? Meus adversários têm. Então, eu, por exemplo, tenho um cara aqui que faz pesquisa para o senador da Maus Caminhos. Em todas as pesquisas dele, deixa eu falar para você, o senador da Maus Caminhos aparece em primeiro lugar. Só na dele. Pago pelo senador da Maus Caminhos. Essa é a pesquisa. Quando é pago por outro adversário, pelo meu outro adversário, com certeza vai beneficiar o camarada. E aí, eles perderam essa credibilidade. É o que eu estava te falando. Eu acho que o jornalismo sério, independente, ele te dá credibilidade. Aquele jornalismo que o cara fica em cima do muro e sabe como é que é, vamos ver, veja bem, ele não... A população hoje brasileira, ela se libertou. Ela recebe a informação, ela não é mais tutelada pela Rede Globo. A população descobriu que a Rede Globo manipulava o povo brasileiro. Então o que o cara fala lá não é a realidade, porque hoje ele pesquisa e vê que não é. Então é a mesma coisa, as pesquisas perderam credibilidade. Agora tem uma coisa boa nas pesquisas. Estou falando dos meus adversários, Senado. Que deve acontecer da mesma coisa para o governo do estado. Mas eu quero falar dos meus adversários. Nós recebemos agora uma informação de uma pesquisa, 55% das pessoas no estado não sabem quem eu sou. E não sabem que o Menezes é candidato ao Senado. Olha bem, mas essas mesmas pessoas são bolsonaristas. Então qual é o meu desafio? É simplesmente me fazer conhecer a elas. E aí eu agradeço a vocês aqui da Central do Poder por essa oportunidade que estão me dando. Por outro lado, os meus adversários que têm 40 anos de vida pública, a população já conhece. Então, quando eu vejo as pesquisas e vejo o número deles,
ele pode ver, ele não sobe mais do que aquilo. Porque quem conhece o Omar Aziz já sabe quem ele é. E se não escolheu ele daqui para frente, se não escolheu ele até agora, não vai escolher daqui para frente, porque já sabe quem ele é. Quem conhece o Arthur Vigílio, que é meu, já sabe quem ele é. Entendeu? Então, eles estão no teto. E eu, aonde eles me colocarem, eu estou muito tranquilo. Por quê? Porque a gente vai crescer. Daqui a pouco, depois do 5 de agosto, começa a propaganda, tem tempo de televisão, tem fundo eleitoral, tem a mídia de massa. E acabou, aí ninguém esconde ninguém. E depois do 5 de agosto, você que está aí, do pescoço para baixo, meu irmão, tudo é canela. Aí vai aflorar tudo de todo mundo. Vai ser uma maravilha. Aí vai sair essa vida, sabe, que eles ficam tentando manipular. E aí vem tudo que tem que vir. E a população vai conhecer, os caras vão derreter, e é assim que acontece. E outra coisa que é importante. Quando eu não era político, né, eu dizia assim, vem cá, estou falando do estado do Amazonas. Não tem gente aí, né? Além dessas imundícies que tem aí, não, isso eu vou dizer no meu tempo. Agora eu quero dizer para você que está me escutando que tem uma pessoa diferente. Porque esses você já conhece. E você sabe os resultados que eles vão lhe dar. Meus adversários hoje, eles não defendem, eles mentem. Tendenciosamente, não, eu vou defender o Estado. Defende nada, o cara não consegue andar, rapaz. O outro, se perder a eleição, vai ser preso. Então o cara mente deslavadamente que vai defender, que não defende nada. Ele quer uma coisa só. O foro privilegiado é a imunidade parlamentar. É isso que eles querem. E a população do Amazonas tem que acordar para isso. Eu não estou precisando de foro privilegiado e nem de imunidade parlamentar. Eu quero trabalhar, utilizar o meu capital intelectual, a minha experiência de realizações profissionais, que está à disposição de todo mundo na internet. É só você ir lá nas minhas páginas e ver. E pode pesquisar, vasculhe à vontade. E aí, dizer assim, a gente tem uma interlocução com a presidência da República. Eu não tenho dúvida nenhuma que o povo brasileiro vai reeleger o presidente da República. Disso eu não tenho dúvida. Qualquer coisa diferente que aconteça nisso, tá, vai ser uma fraude. Eu não tenho nem dúvida disso. Tá? Então, olha o que acontece. Se você quer um pensar diferente sobre o nosso Estado e uma perspectiva, os meus adversários você já conhece. Mas você pode dar uma chance. Você está entendendo? É o diferente, é o alternativo. Você tem, é o que eu digo, se você quer resultado diferente, não é fazendo as mesmas coisas que você terá resultado diferente. Por isso que eu digo, a pesquisa, a população já sabe disso. Hoje eles têm uma alternativa, que pode ser a pessoa que vai representar e que vai ter acesso à presidência da República, levando os anseios da sociedade amazonense, que hoje não tem essa representatividade junto ao governo federal. Nós temos algumas coisas em comum e uma delas é que nós somos filhos de pastores, nós dois. Verdade. Existe uma discussão dentro da igreja, recorrente e polêmica, sobre qual é a validade da igreja caminhar lado a lado com a política. Okay. Como é que o senhor vê essa questão? Olha, deixa eu falar para você que está aí. Nós não somos vestal, tá? Eu sou evangélico. Sou cristão, nasci no lar cristão, sou casado com uma pessoa cristã e ainda me mantenho na igreja. Agora, eu quero dizer uma coisa para você aí, eu quero falar para o povo cristão, não importa se você é católico, se você é protestante, é cristão, né? Que você defende, que você é contra a legalização do aborto, você é bem direto nessas coisas. Se nós não abrirmos o nosso olho, é isso que eu acho que essa, Marcelo, é a maior mensagem. Quando o bem se omite, o mal toma conta. Então, se nós, igreja, não participarmos do processo político, nós seremos governados por pessoas que são contra aquelas crenças que nós acreditamos. E elas irão fazer leis e regras que podem comprometer a nossa liberdade de culto e aquelas crenças que nós aprendemos na Bíblia. Você quer ver uma coisa interessante? Quer uma discussão? Sim. Quer uma discussão? Vamos lá. Países árabes. Qual o nome da Bíblia do país árabe? Alcorão. E a Constituição desses países, ela é baseada 90% aonde? No Alcorão. No Alcorão. Meu irmão, então, fala lá no Alcorão. Se não matarás, se tu matar, o nego vai morrer, tu vai morrer. Vamos lá, Israel.
Qual é o livro sagrado de Israel? A Torá, né? E a Constituição de Israel é baseada 95% em cima de quê? A Torá. Da Torá. Agora vamos para a Constituição brasileira. Entendeu? Nós somos um povo cristão, católico. O maior país cristão. Maior país cristão do mundo. A nossa Constituição é uma coxa de retalho. Você está entendendo onde é que é? A Bíblia, o nosso livro, diz o seguinte, né? Sendo bem direto, não matarás, no bom sentido, né? Mas a Constituição fala alguma coisa ao contrário do que está ali naquilo que nós, a maioria do povo brasileiro, acredita. É isso que ela entra em muita contradição. As leis criadas por homens. Então a gente tem que fazer uma reflexão sobre isso. E eu vou muito além com você, tá? A Constituição de 88, quando ela foi criada, nós éramos 5% eram evangélicos. Hoje os evangélicos são 40% da população. Então, normas e costumes mudaram. Por que não uma reavaliação? Por que não uma Assembleia Nacional Constituinte? Então o senhor é a favor de uma revisão? Completamente. Totalmente. Porque senão nós vamos perder o nosso direito de ir e vir. A nossa liberdade hoje está em xeque. Deixa eu falar uma coisa para você aí. Até 2018, 95% da população brasileira não sabia o que era STF. E nem sabia que tínhamos 11 ministros e não sabia o nome de nenhum. Aí eu vou dizer, o único ministro antes de 2018 que era conhecido do povo brasileiro chamava-se Joaquim Barbosa, que foi pressionado por esse sistema atroz e algoz de esquerda para sair de cena. E saiu de cena, porque ele seria engolido, ele seria morto se ele estivesse lá. É o que dizem. E aí eu te pergunto, 4 anos depois, quem é que governa o país? Esses homens, não é o presidente da República. Os caras são protagonistas. Quantos votos receberam? Nenhum. Então, é um poder que teria que tirar dúvidas a respeito de algumas atitudes, vamos colocar dessa maneira, do poder legislativo e o executivo, que são eleitos pelo povo. O poder seria um poder moderador. Não, esse poder hoje é que está dando as regras. É ele que diz o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode. Uma pessoa disse, e uma pessoa acabou. Ele disse o seguinte, olha, no caso do ex-presidente, né, que só tem 9 dedos na mão, o cara passou sendo julgado 2 anos e meio, foi condenado, passou praticamente 1 ano na prisão, aí vem um ministro do STF. Esse cara foi condenado por vários desembargadores federais, por vários juízes. Aí chega um ministro e fala o seguinte, tá tudo errado. O fórum dele não era Curitiba, era Brasília. Será que nenhum desembargador federal viu isso? É um ministro do STF que fala assim, isso está errado. E acabou, o cara está solto e tem mais. Eles ainda dizem o seguinte, ei, tudo aquilo que aconteceu contigo foi tudo mimimi, hein? Hoje você é um homem livre. Aí eu te pergunto, eu quero fazer pergunta para você e as pesquisas. Pessoal, você acredita que soltaram um homem desse, tiraram todas as penas dele à toa, para concorrer à presidência e não ganhar? Qual a forma que ele vai ganhar? A gente tem que estar muito aberto, muito atento. Então, eles não fizeram isso à toa. Não fizeram isso à toa. Tem um propósito deles, que não é o propósito de Deus. Vamos assim imaginar que o presidente Bolsonaro não se reeleja, né? Vamos para o país de Alice. Vamos agora para o país de Alice, pessoal. Um país de Alice. Vamos lá, eu gostei. Há uma possibilidade de alguma intervenção para corrigir, entre aspas, a situação? Qualquer intervenção, na minha modesta opinião, que venha a terá início no povo. Simples dessa maneira. É o povo, é você que diz para onde você quer caminhar. Porque é você
eu te convido a vestir a camisa verde e amarela e ir para a rua no dia da eleição. Vamos ver quantos terão coragem de meter a camisa vermelha. E aí nós vamos ver, ter um panorama de como vai ser a eleição. Simples dessa maneira. Você está entendendo? Porque, se todo mundo está de verde e amarelo, como é que o vermelho ganha? Entendeu? Ó, garantido. Eu sei que é bacana e tal. Caprichoso ganhou agora lá, parabéns pro azul. Vai dar azul nas eleições. Isso nós não temos dúvida nenhuma, meu irmão. Entendeu? Por quê? É simples. O presidente sai à rua, a mídia fala que ele tá, que o cara de 9 dedos está 15 pontos na frente dele. O presidente sai à rua, esse alvoroço de gente que vai espontaneamente. O cara de 9 dedos, o ladrão corrupto de 9 dedos, vai à rua, meu irmão é apedrejado. Ele só consegue entrar num teatro em ambiente fechado, controlado. Manda ele passear na rua, faz motociata. Ei, Omar, Arthur, convida o Lula para fazer motociata, rapaz. Entendeu? Eduardo Braga, convida o Lula para fazer motociata em Manaus. Carro aberto, faz caminhada. O Maziz, convida, Marcelo Ramos, convida, rapaz. Poxa, que coisa bacana, o cara está nas pesquisas, é o primeiro. Eu quero ver se vocês são macho para convidar o Lula para a gente fazer uma caminhada no Eduardo Ribeiro. Eu sou o primeiro a estar lá, do lado, só para assistir de caminhada. Sabe quando é que isso vai acontecer? Só na segunda volta de Jesus, daí para lá. É simples dessa maneira, nós temos que falar isso, entendeu? Temos que falar isso, Omar. Convida o Lula, vamos dar uma volta. Não recebe ele no aeroporto não, tu, esse pessoal de esquerda, essa petralhada aí todinha. Marcelo Ramos, olha, vai, convida, rapaz. Vamos colocar, dar a cara a tapa para a população, a gente quer ir lá, abraçar também. É isso aí. Como é que estão a sua agenda, como é que está a sua agenda daqui para frente? A sua pré-candidatura está a todo vapor, já está indo para o interior, como é que está? Todos os dias. Eu aprendi uma coisa, né? Todos os dias eu peço a Deus saúde e sabedoria. Porque nós hoje, a minha equipe, nós lutamos contra um poderio econômico muito forte. Deixa eu falar para você e para você que está me escutando. Nossos adversários são políticos experientes. Nossos adversários têm apoiadores vorazes. E todo cacique, esses meus adversários, se intitulam, eles não têm coragem de falar para você, mas falam e batem, o Estado é meu. Né? Esse pessoal fala, o Estado é meu, eles se acham dono do Estado. Nós temos o povo, nós temos você que está escutando. Nós não temos esses recursos que eles têm, mas nós estamos aqui de cara limpa, ficha limpa, eu sou um homem ficha limpa. E quero colocar exatamente o meu capital acadêmico e profissional à sua disposição. A população da Amazônia e do Amazonas sabe da importância dos militares. Eu cursei a Escola Superior de Guerra. Então nós temos o preparo. Eu faço o planejamento. Eu não preciso mandar ninguém planejar, não. Eu faço. Eu passei 30 anos da minha vida vivenciando a administração pública. Eu não preciso chamar ninguém para... Uma vez eu fui falar para um camarada, disse, traz a OB aí. O cara pensou que fosse alguma coisa feminina. Não, OB é ordem bancária, porque o cara não sabia o que era. Ouviu falar na licitação, mas não sabe o processo da despesa, as 3 fases. Entendeu? Empenho, liquidação e pagamento, o cara o que é. Esses são os políticos profissionais. Eles são profissionais, alguns, da roubalheira, da corrupção. Mulher presa, irmão preso. Tu acha que a mulher do cara foi presa por quê? Porque estava indo à igreja e os irmãos todinho. E por que o abençoado não foi preso? Porque tem imunidade parlamentar. Simples. E o outro, que tem aí uma série de bronca. Então, eles querem exatamente isso. Entendeu? Então, a coisa é muito simples. Então, esses donos do Estado, quando eles verem um novo entrante na política, uma nova liderança, que sou eu, que não tem as mãos amarradas com eles, aí isso incomoda muito grande, porque tu vai dividir o bolo, aí eles vão ver, eles não querem que a gente assuma essa condição de liderança, mas nós vamos assumir, se Deus quiser, e mostrarmos que nós temos uma política diferente dessa que eles fazem, desse troca-troca, do perde-ganha. A gente quer dessa construção de narrativa falaciosa e tendenciosa. Nós queremos mostrar o que nós somos. Eu não uso droga, deixa eu falar para você, não cheiro cocaína, não sou alcoólatra, não tenho 50 mulheres. É muito simples.
entendeu? Sou um homem que gosto da leitura, pratico esporte todos os dias, entendeu? É simples assim. Quer me encontrar? Pode estar todo domingo, vá lá na Igreja Batista União, bairro da União. Bairro bacana, hein? Bairro bacana, de gente boa lá, entendeu? Vou lá, tô lá, todo domingo eu tô lá no culto. Se eu não estiver lá hoje por causa de campanha, é porque eu estou numa outra igreja, às vezes vou lá na missa com um padre que me convida. Você está me entendendo? Ou seja, minha agenda hoje é exatamente essa. Se não estou na capital, estou no interior, conversando com as pessoas. Ei, eu quero ver, rapaz, esses meus adversários andando na rua, sem estar pagando por gente andar com eles. Eu quero ver isso, andando livremente na rua. Eu ando na rua sempre com 2 ou 3 pessoas do meu lado. Só. Que são os meus pré-candidatos que estão ali comigo. Não preciso de segurança. Não preciso de segurança, não. Eu já sou a segurança, abaixo de Deus sou eu. A pessoa fala, pô, não precisa. Esses caras precisam de segurança pelas maldades que eles fizeram com os outros. Eles precisam de segurança, entendeu? Eu não preciso. Eu fiz curso de combatente no Exército. Quando eu chego no local, já varro o local, já sei quem é, quem não é. Quando o cara me olha muito, não sei se ele quer namorar ou quer outra coisa, eu já fico ligado. É meu senso de proteção, entendeu? O que esses caras mandavam os outros fazer, eu faço profissionalmente. Não preciso mandar recado, não. É exatamente isso. Então, estou à disposição do meu povo, trabalho diuturnamente. Tem mais. Eu não fico na cachaçada e no álcool até 2 horas da manhã e acordo meio-dia. Eu sou um homem e é só ir no meu condomínio. Pergunta do porteiro do condomínio, a gente não consegue enganar. 5h30 da manhã, o porteiro do condomínio olha para mim. Ô, seu Menezes, bom dia. Eu estou lá na academia do prédio, de 5h30 às 6h30. Quando dá 7 horas, começa a descer os moradores. Todo mundo me vê. Então, porque eu sou um homem de vida regrada, disciplinada. Entendeu? Agora a gente tem candidato que o cara não consegue andar. Precisa de muleta, de alguém do lado, porque se largar ele vai dar 10 passos e vai cair. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Não é porque é velho, é porque tem deficiência, problema de saúde grave. O outro, meu Deus do céu, entendeu? Não se aguenta em pé. Então, é isso aí. Eu quero lhe agradecer mais uma vez pela sua presença aqui no Central do Poder e quero te convidar para falar diretamente ao teu público o que o senhor desejar. Primeiramente, agradecer a Deus a oportunidade, agradecer, vocês não estão vendo aqui, mas tem aqui uma equipe, rapaz, grande esse tal de Central do Poder, entendeu? Tem até maquiador aqui que queriam melhorar aqui a minha cabeleira e tal. Agradecer a vocês, agradecer a liderança aqui da Central do Poder pela oportunidade que nos dá de estarmos comunicando com você que está aí do outro lado das câmeras. Menezes é um homem cristão, patriota, ficha limpa e nós acreditamos que podemos sim, ao chegar no Senado, fortalecer ainda mais as relações do Estado, do nosso Estado com o governo federal. Eu servi ao Exército Brasileiro, ao meu país, por 30 anos. Fui por 8 anos diretor de instituição financeira. Então, além de ser superintendente da SUFRAMA, e vejo sim que essas credenciais me habilitam a exatamente a estar defendendo o meu povo, defendendo o nosso segmento econômico, defendendo a nossa Zona Franca, criando, estudando, buscando abrir caminhos para criarmos outros vetores econômicos para os próximos anos e gerar oportunidade, renda, emprego para o povo do Amazonas, principalmente para o povo, Marcelo, do interior, você do interior que está nos escutando. Hoje, a nossa renda, 85% está concentrada na capital. Nós precisamos, sim, ter um olhar diferenciado para o interior. Nós temos uma Zona Franca de Manaus. No bom sentido, precisamos criar uma Zona Franca do interior. Sabe o que é a Zona Franca do interior a que me refiro? É oportunidades para o interior. Programas de Estado e não de governo. Aqueles programas que são momentâneos, eleitorais. Precisamos criar, sim, coisas perenes. Exatamente é isso que nós nos propomos. Agradecemos a Deus, que Deus possa abençoar a cada um de vocês, a cada família de amazonenses, que dê a sabedoria necessária para que nós possamos fazer melhores escolhas para o nosso estado e o nosso país no ano corrente. Que Deus abençoe a todos.
Essa foi mais uma edição do Central do Poder especial Eleições 2022. Continue acompanhando as nossas redes sociais, o nosso site centraldopoder.com.br e nós voltamos em breve com mais entrevistas e novidades. Até lá!